aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 14 do capítulo 2. E sem muita enrolação, mãos à obra! Vamos fazer então o exercício número 14 e desta vez nós teremos que determinar o valor lógico das sentenças que envolvem a condicional. E aqui eu trouxe para nós a tabela do valor lógico desta operação. Então, para entender a tabela da condicional, nós vamos prestar atenção sempre na proposição que anteceder a nossa seta. Aquela que vier antes da seta será o nosso ponto principal, porque é esta proposição que vai nos dizer se nós vamos considerar a segunda ou não. Então vamos analisar aqui o primeiro caso. No primeiro caso nós temos a proposição P sendo verdadeira e a proposição Q também sendo verdadeira. Porém, como eu disse, vamos nos focar apenas na que antecede a nossa seta, ou o nosso sinal de condicional. Neste primeiro caso, a nossa proposição P ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, então a gente passa para a segunda proposição. A gente passa então a considerar a segunda proposição. E é ela que vai definir o valor final da condicional. Ou seja, nesse primeiro caso, a nossa proposição P é verdadeira, então a gente vai considerar a segunda proposição. E ela também é verdadeira. Como é ela que define o valor lógico de toda a condicional, ela será verdadeira. No segundo caso, a nossa proposição P também é verdadeira. Então nós vamos considerar agora a segunda proposição. E ela diz que será falsa. Logo, a nossa condicional será falsa. Agora, nesses dois últimos casos, notem que a proposição P ela é falsa. E neste caso, quando a proposição P é falsa, a gente nem considera a segunda, ou seja, nós não vamos observar qual é o valor lógico dela. Não vai nos importar. Se a proposição P for falsa, a gente vai considerar toda a condicional verdadeira. A gente vai, digamos, pular a segunda proposição e vamos direto considerá-la verdadeira. Então, assim nós vamos proceder na resolução das sentenças do número 14. Vamos observar o primeiro. Se for verdade, a gente considera o segundo. Ou, se ele for uma falsidade, a nossa proposição que vier antes tem que sempre vir antes. Neste caso é a proposição P, mas em outros casos podem ser que as duas estejam trocadas. Então, vamos sempre observar a que vier antes da condicional. Se ela for verdadeira, a gente considera a segunda, e se ela for falsa, a gente não vai considerar a segunda e vamos tornar toda a nossa condicional verdadeira. Bom, vamos lá para a letra A, vamos ver o que ela nos traz. A letra A diz: se 3 mais 2 é igual a 6, então 4 mais 4 é igual a 9. Nós sabemos que esta é a linguagem corrente da condicional, que é o se e o então, e no lugar do então é aqui que vem a nossa seta. E o que estiver entre o se e o então é o que vem antes da condicional, ou seja, isso tudo que vem antes será a nossa proposição P. É nela que nós vamos fazer a primeira consideração da sentença. E o que vier depois do então será a nossa proposição Q. Então vamos ver a nossa proposição P. Neste caso, 3 mais 2 igual a 6 é uma verdade ou é uma falsidade? Isso sabemos é uma falsidade, pois 3 mais 2 é igual a 5. Logo, o valor lógico da proposição P é igual a uma falsidade. Nós então sabemos que, como a proposição P antecede a condicional, nós nem precisaríamos considerar a segunda proposição. Nós já saberíamos que o valor lógico da letra A é uma verdade, pois, como vimos na tabela, qualquer uma das sentenças onde a proposição P seja uma falsidade, o valor lógico da condicional será uma verdade. Mas, só para finalizarmos o exercício, vamos ver o que a proposição Q
nos diz? A proposição Q nos diz que 4 mais 4 é igual a 9. Ou seja, o valor lógico da nossa proposição Q também é uma falsidade. Mas nós já sabíamos que a proposição A, ou a sentença A, seria uma verdade, porque consideramos sempre a primeira proposição. Esta é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. A letra B nos diz: se 0 é menor que 1, então raiz quadrada de 2 é irracional. De novo, o que estiver entre o se e o então, que é a nossa condicional, é a proposição que antecede ela. Então, o 0 menos 1 será a nossa proposição P. E o raiz quadrada de 2 é irracional, será a nossa proposição Q. Vamos analisar então o valor lógico primeiro da nossa proposição P, onde diz que 0 é menor que 1, e isto é uma verdade. Agora, temos que analisar então o valor lógico da proposição Q. Vamos considerá-la, ela que dirá se a nossa condicional vai ser uma verdade ou uma falsidade. Ela diz que raiz quadrada de 2 é irracional, e isso também é uma verdade, pois raiz quadrada de 2 não tem um resultado exato. Então, o valor lógico da proposição Q também é uma verdade. Se o valor lógico da proposição Q é uma verdade e o da P também é uma verdade, o valor lógico da nossa letra B será uma verdade. Duas verdades, como temos na nossa tabela. O valor lógico da condicional será uma verdade. Vamos para a letra C. A letra C nos diz: se raiz quadrada de 3 é maior do que 1, então menos 1 é menor do que menos 2. O que estiver entre o C e o então é a proposição que antecede a condicional, ou na linguagem lógica dizemos que é a condição suficiente. Essa será a nossa proposição P. Vamos analisá-la então, primeiramente. O valor lógico da proposição P, onde diz que raiz quadrada de 3 é maior do que 1, isto é uma verdade. Como vimos no exercício anterior, raiz quadrada de 3 é maior do que raiz quadrada de 1, e a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Logo, a raiz quadrada de 3, por mais que não seja exata, ela será maior do que 1. Se a nossa proposição P tem um valor lógico verdade, então nós temos que considerar agora a nossa segunda proposição, que é o menos 1 menor do que menos 2, que é a nossa proposição Q. Ela que irá definir o valor lógico de toda a condicional, para este caso. Então ela diz que menos 1 é menor do que menos 2. O valor lógico da proposição Q é uma falsidade, pois sabemos que o menos 1 é maior do que menos 2, e não menor. Logo, como é ela quem define o valor da condicional quando a proposição P tem valor lógico verdadeiro, esse será o valor lógico da nossa letra C. Falsidade, pois estamos considerando a segunda proposição. Vamos para a letra D. A letra D diz: se módulo de menos 1 é igual a 0, então seno de 30 graus é igual a meio. Então, novamente, entre o se e o então, nós temos a proposição que antecede, que é a que nós vamos dar a principal atenção. Vamos ver o valor lógico da nossa proposição P, onde diz que módulo de menos 1 é igual a 0. Isso é uma falsidade, pois sabemos que módulo de menos 1 é igual a 1. Logo, como a proposição P tem um valor lógico falso, nós não vamos considerar o valor lógico da nossa proposição Q. Nós vamos direto para o final. Podemos colocar que o valor lógico desta condicional será uma verdade. Mas, para completar a letra D, qual seria o valor lógico, então, da nossa proposição Q? O valor lógico da nossa proposição Q, onde diz que o seno de 30 graus é igual a meio, isso é uma verdade. Vamos, então, para a letra E, onde diz que a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3, e aqui ele não põe na sentença E o se e o então, mas ele já põe direto a nossa seta. E sabemos que o se, no caso, se fosse na linguagem corrente, viria aqui, antes da tangente de 60 graus igual a raiz quadrada de 3. Então, logo,
esta será a nossa proposição P. E o valor lógico da proposição P, que é a tangente de 60 graus igual a raiz quadrada de 3, é uma verdade. Então, nós temos que considerar a segunda proposição, onde ele diz que 2 é igual a 2. Essa é a nossa proposição Q. E o valor lógico da nossa proposição Q também é uma verdade, pois de fato 2 é igual a 2. Como as duas são verdadeiras, como nós temos a primeira verdadeira e temos que considerar a segunda neste caso, nos diz que toda a condicional é uma verdade. Então, o valor lógico da letra E, ou da proposição E, é uma verdade. Vamos para a letra F. A letra F nos diz: raiz quadrada de 3 maior do que raiz quadrada de 2, condicional, 2 elevado a 0 igual a 2. Então, o que vem antes da condicional é a nossa principal proposição, que vamos nomeá-la como proposição P. O valor lógico da proposição P diz que raiz quadrada de 3 é maior do que raiz quadrada de 2. Isso é uma verdade, pois o número que estiver dentro da raiz quadrada, quanto maior for, maior será o resultado. Então, nós temos que considerar também a proposição Q, e é ela que nos dirá qual será o valor lógico de toda a condicional. A proposição Q diz que 2 elevado a 0 é igual a 2. E isso é falso, pois 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, o valor lógico da proposição Q é uma falsidade. Como estamos considerando ela, é ela que vai nos dar o resultado final da condicional. Então, o valor lógico da nossa proposição F é uma falsidade. A letra G. A letra G nos diz que raiz quadrada de menos 1 é igual a 1, condicional, raiz quadrada de 25 é igual a 5. O que vem antes da condicional é a nossa proposição P, e o valor lógico dela, aonde diz que raiz quadrada de menos 1 é igual a 1, isto é uma falsidade, pois a raiz quadrada de menos 1 não existe, pois ele pede um número que é elevado ao quadrado de menos 1, e nenhum número elevado ao quadrado dá menos 1. Ele não está dentro dos números reais, ele é um número complexo. Como o valor lógico da nossa proposição P é uma falsidade, nós não precisamos considerar a proposição Q. Sabemos que o resultado do valor lógico da nossa proposição G será uma verdade. Mas só para concluir o exercício, vamos fazer o valor lógico da nossa proposição Q, onde diz que raiz quadrada de 25 é igual a 5. Isso é uma verdade, pois 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, o valor lógico da nossa proposição Q seria uma verdade. E a letra H diz que π é maior do que 4, condicional, 3 é maior do que raiz quadrada de 5. Então, essa será a nossa proposição P, e o valor lógico da nossa proposição P é uma falsidade, pois π é 3,14 mais alguma coisa, e isso é menor do que 4. Logo, a proposição P já é uma falsidade. Como sabemos, já que a proposição P tem um valor lógico falso, não precisamos considerar o da proposição Q. Podemos colocar direto o valor lógico da proposição H, que será uma verdade, pois não iremos considerar o valor lógico da proposição Q. Mas só para finalizarmos, qual seria o valor lógico da nossa proposição Q, onde diz que 3 é maior do que raiz quadrada de 5? Isso é uma verdade, pois raiz quadrada de 5 fica em torno de 2,3 alguma coisa, que é menor de 3 de fato. Então, esta é a resposta da letra H. E esse foi o exercício número 14 do capítulo 2. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.